Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bill e esse é o canal Papos de Luthier. Hoje nós vamos fazer mais um videozinho do quadro do Luthier Sincero e eu quero falar não só de um assunto, mas de alguns assuntos que talvez tragam algumas bochechas rosadas, né? Mas eu acho importante falar, cara, a verdade tem que ser dita, né? Vale lembrar que o que eu tô falando aqui é a minha opinião, exclusivamente a minha, Bill, é minha opinião. Eu não tenho a pretensão aqui de ser o dono da verdade ou coisa assim. É baseado no que eu vivo, no que eu vejo e o que eu acho, né? Aí você tem o direito de concordar, de discordar, isso é por sua conta, tá? Mas é um tema que eu acho que é interessante, por exemplo, vale a pena fazer instrumento no Brasil hoje em dia? Instrumento de luthier, instrumento artesanal, né? É uma coisa que vira e mexe, alguém me pergunta, você constrói instrumentos? Você não constrói? Né? Atualmente, eu vou ser bem sincero, deixei de construir instrumentos, já tem alguns anos, fiz alguns, né? Fiz alguns instrumentos por encomenda, mas é uma coisa que, cara, não sei se é a realidade do mercado aqui, se é regional, mas logo percebi que não valia a pena. Então tá, vou explicar por quê. Olha, o que eu vou falar aqui é a mesma coisa que eu falo para qualquer pessoa que me pergunte, tá? Inclusive o mestre Robson tá aí, se eu estiver mentindo, ele vai dizer aí no vídeo mesmo, fala, tá falando mentira, certo? O que acontece? Estou dizendo a experiência que eu tive, né? O mercado musical mudou muito, né? Não só o mercado, mas o jeito como as pessoas, a cultura musical mudou muito de uns anos para cá, né? Então, eu fiz instrumentos, né? Alguns não foram tantos assim, não muitos, né? Não vou mentir, eu fiz milhões de instrumentos, porque não é. Né? Aqui, como eu disse, é luthier sincero. Ainda mais, cara, nos tempos de hoje, com esse lance de redes sociais, hoje em dia, cara, sei lá, desculpa falar isso, mas tudo é tão fake, tudo é tão superficial, sabe? São tantas meias verdades que... sei lá, o cara, um pouco de honestidade e sinceridade parece que virou artigo de luxo, né? Então, eu vou soltar as minhas pérolas aqui, tá? Eu deixei de produzir instrumento depois de algum tempo, por quê? Porque, cara, como eu disse da outra vez, no outro vídeo do Luthier Sincero, que eu falei que, porque o pessoal acha que o luthier é um robô, que não precisa dormir, não precisa, né? É verdade, me desculpem, mas é verdade. E outra coisa, a gente tem uma cultura aqui no Brasil que as pessoas não valorizam o trabalho do próximo, né? Então aí onde entra uma questão muito complicada. Por exemplo, eu estou dizendo experiências minhas, tá? Que aconteceram comigo. Quantas vezes? Não foram nenhuma, nem duas, nem três, nem 15. Foram muitas vezes. O cara te liga... tudo bem? Queria ver quanto é que sai para fazer um violão. Muito bem, qual violão como é que o senhor quer, né? Pode ser um violão, uma guitarra? Não, sabe o que é? Eu queria comprar ali um violãozinho, uma guitarrinha pro meu filho, mas eu tava vendo 300 pila, 400 pila, é muito caro, né? Pensei, se eu mandar fazer não sai mais barato? Aí me diz, você fala o que para um camarada desses? Você fala, meu amigo, peraí, você está querendo um violão com madeira escolhida a dedo, pode ser um violão, uma guitarra, enfim, um instrumento com madeira escolhida a dedo, ferragem, componente escolhida a dedo, top de linha, mão de obra impecável, som de primeira qualidade e... e mais barato do que o instrumentinho chinês feito em série, feito praticamente com quase que mão de obra escrava ali. Por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Sabe? Olha que tá. E sabe aquela coisa que quando vai sistematicamente acontecendo, aquilo começa a te irritar,
Num belo momento você quer saber? Joguei a toalha, não vou fazer mais nada. Eu vou fazer concertinho, vou fazer reforminha, vou apertar parafuso, fazer concertos e reformas que é mais interessante. Isso é uma coisa, esse lance, por exemplo, quando abriram as importações, teve dois lados nisso. Teve um lado que foi muito bom, que foi o lado de você ter instrumentos melhores, num preço mais acessível, né, e tudo isso. Só que do outro lado, o que acontece? Eu não digo no Brasil, eu estou dizendo o que eu vivo, a realidade da minha região aqui, tá? É que o pessoal não tem muito, a grande maioria, né? Não tem aquele negócio de, pô, eu quero ter um instrumento, sabe, legal, um instrumento top de linha. O cara, meu, vou pegar um violão de 100 reais aí, pra mim tá show de bola, é só pra fazer blém blém. Né, aí você, pô, aí é complicado esse negócio, né? E foram várias vezes isso, então, sabe, é uma coisa que desanima muito. Aquele lance de você não ter a sua mão de obra valorizada, né? O teu trabalho, a tua experiência, isso aí parece que não tem valor nenhum. E isso acontece muito, tá? É muito comum. Se a gente fosse mudar de área, falar sei lá, se a gente fosse falar de carro, por exemplo, é a mesma coisa que assim, olha, no preço de um Fusquinha você vai me dar um Porsche 911 com motor tunado de 3.000 cavalos, que tem um consumo que faça no mínimo 100 km por litro, e eu vou te pagar o preço de uma bicicleta. Aí você fala, meu amigo, você tá ficando louco? O cara que é bom faz, o cara que é bom ele faz isso. Aí, cara, algumas vezes você é obrigado a dizer, cara, a hora que você conhecer esse cara bom, por favor, me diz quem é, porque eu quero ir lá aprender com ele. É complicado isso aí, sabe? Essa questão aí é difícil de lidar. Eu sei que o cliente imagina uma coisa e você está explicando que não é assim. Pô, como é que você vai fazer um instrumento, vamos dizer, um instrumento artesanal? Pô, eu vou fazer o meu instrumento, que vai ter o meu nome, vai estar a minha marca, o meu trabalho. Eu não vou fazer instrumento para brigar com instrumento de entrada. Eu quero fazer um instrumento na categoria top, né? Olha, tem, o instrumento, vamos supor, o instrumento do Bill é tão bom quanto o da marca X, o da marca Y, famosa. A intenção é essa, né? Eu não quero, tem o instrumentinho feito na China aqui, baratinho, e para concorrer com o instrumento chinês, tem um instrumento do luthier. Não é assim, cara, é totalmente diferente. Na China os caras têm uma fábrica gigante, a mão de obra deles a gente sabe que eles são mal remunerados, né? Então é um monte de coisa que envolve. Aí, pô, você vai ficar cortando madeira na mão, vai ficar lixando madeira. Mas eu quero com peça top de linha. Pô, uma tarraxa, você pega ali uma tarraxa top de linha, custa, dependendo do modelo, da marca, 300, 500, 700 reais, sabe? Aí você vai colocar uma tarraxa de 700 reais e cobrar 400 reais no instrumento pronto. Não existe isso, é questão de fazer contas, né? E tem muitas coisas, sabe? Teve casos, que são casos que aconteceram comigo, tá? É claro que eu não vou citar nomes e tal, porque, né? Mas, pô, teve uma vez, um rapaz me ligou, ele queria uma réplica da Ibanez Jam, né? Do Steve Vai. Porque eu quero uma cópia da Jam, porque eu não sei o que, mas eu quero com as mesmas madeiras, as mesmas peças, né? A mesmo captador, a mesma ponte, a mesma marcação, aquele inlay floral bonitinho, e eu quero gastar até R$1.000. Estou fazendo uma cotação, quem der o melhor preço leva. Aí, pô, falar, meu jovem, cara, só a captação você já vai te custar mais do que R$1.000. 3 de Márzios, pô, cada um aí custa na faixa de, sei lá, 450, 500, né? Depende da variação do dólar. Mas só de captador já vai quase 1.500. Aí falta a tarraxa, a ponte, a madeira, a mão de obra, a pintura, né? Quer dizer, desculpa, mas o cara falando do jeito, não, eu estou fazendo a cotação, quem abraçar isso eu levo. Eu quero uma réplica de Ibanez Jam por R$1.000.
Eu lembro que assim, desculpa, mas é como se o cara dissesse, pelo amor de Deus, alguém me faça de idiota. Porque é isso que o cara tá pedindo. Eu lembro que nessa época tinha umas guitarras chinesas bem baratinhas, muito parecida com essa guitarra da Ibanez e tudo, que custava na faixa de R$ 300. Quer dizer o quê? Até passa na cabeça, fala, pô, o cara tá pedindo para ser feito de tonto, né? Você, beleza, eu vou comprar uma guitarrinha, né, dessas aí, vou escrever Ibanez aí, tá aí, meu amigo. Mas, cara, confesso, me passou pela cabeça, mas eu não sei, eu tenho algum bloqueio, alguém lá em cima me põe um freio, fala, não, você não vai fazer isso. E eu passei a falar, amigo, desculpa, mas boa sorte na sua caminhada aí, tá? Um abraço. Provavelmente alguém fez, né? Onde realmente o Ginei tem razão no que ele disse, tem muito disso tal, mas não são todos, tá? É o que eu já falei antes, cara, eu prefiro jogar limpo, sabe? Tudo bem, vai crescer devagarinho, aos pouquinhos, mas, cara, é devagar e sempre, sabe? Seja como for, pode anunciar, você não é um exemplo de sucesso, mas, cara, é assim que eu tô vivendo até hoje. Devagarinho, graças a Deus, aos pouquinhos a coisa vai melhorando. Tem funcionado, tá funcionando pra mim e eu vou manter assim, tá? Mas, pô, olha só, né? Aí que tá, aí você pensa, não, instrumento eu vou fazer, pô, eu vou querer fazer na categoria, né? Vai, vamos lá, tão boa quanto a Fender, tão boa quanto a Gibson, por exemplo, né? Eu tô falando de marcas porque eu tô falando bem, porque essas marcas são referência, né? De produto de qualidade, até mesmo de sonhos de consumo, né? Então, tudo bem. Mas aí que tá, você quer nesse meio, só que aí tem um outro lado. Número 1, a questão como eu disse, o custo é alto. Para você fazer, você tem as peças que são caras, madeira boa é caro, é difícil de conseguir, hoje em dia é muito difícil, sabe? Com todo esse lance de, porque a lei ambiental, porque tem que ter certificação disso e daquilo e disso, né? Tudo isso reflete. E aí que tá. E uma outra questão também, tudo bem, instrumento feito, concluído. Uma coisa que pesa muito em qualquer instrumento, tá? Não interessa se esse é o melhor instrumento do mundo, esse instrumento tá cheio de problema, uma porcaria. Aquela etiquetinha na mão dele, sabe? O que está escrito aqui, por exemplo, é o que vai dizer sobre o valor dele, tudo. Vamos supor, você comprou um violão, uma guitarra, um baixo, eu não sei, de uma marca famosa. Pô, vamos dizer que você comprou, sei lá, uma Fender usada, por exemplo. Eu paguei R$ 8.000 nela. Tô dando um exemplo. Muito bem, um instrumento maravilhoso, muito bem feito, de uma marca renomada. Você comprou usado, comprou por 8.000, ficou lá, sei lá, 5, 10 anos tocando com ela. Olha, agora eu vou vender, eu posso vender por 11.000. E vai ter gente interessada em comprar. Fala, pô, uma guitarra Fender antiga, meu Deus, eu quero. Alguém vai querer. Agora, um instrumento de luthier. Uma coisa se é um luthier renomado, né? Tem aí no Brasil, dá para contar nos dedos de uma mão, né? Eu tô dizendo o pessoal realmente famoso, tal. Tem ótimos profissionais em tudo que é lugar, mas eu tô dizendo os famosos, né? Tem um ou outro aí, que aí tudo bem, mas você vê que mesmo assim, pô, tudo bem, é do cara famoso, mas, né, aquela questão de compra e venda. Vamos dizer, você pegar um instrumento feito por um luthier desconhecido, pode ser o melhor instrumento que a humanidade já produziu, mas quem vai comprar, a primeira coisa que ele vai olhar é o que está escrito ali na mãozinha do instrumento. Mas essa marca eu não conheço, esse luthier eu não conheço. Não, mas olha aqui o instrumento tal. Tudo bem, é legal, mas, né, o valor de mercado não vai ter. É um instrumento que você compra e fica para você, sabe? Não é coisa para negociar. Então tudo isso prejudica. Aí onde você vê se vale ou não a pena. Aqui no meu caso, pelo menos por enquanto, eu cheguei à conclusão que, na verdade eu cheguei a essa conclusão alguns anos atrás, mas eu vi que não vale a pena. Sabe, eu não tenho a intenção de, eu quero brigar com um instrumento de entrada ou instrumento médio.
Porque não vale a pena, cara. Pô, você vai ficar cortando madeira, lixando madeira, correndo atrás de madeira, correndo atrás de peça. Pra nossa, no final das contas eu ganhei R$ 200 desse instrumento. Eu preciso vender, sei lá, 50 desses por mês para poder pagar minhas contas. Né, difícil, bem difícil. Aí eu optei pela manutenção, sabe? Para mim, a marca do instrumento tanto faz. Ah, mas é um instrumento de R$ 500, é um instrumento de R$ 1.000, é um instrumento de R$ 20.000. Para mim é indiferente, a mão de obra é a mesma, sabe? O mesmo trabalho que eu vou fazer nesse violão de 20 mil é o que eu vou fazer no violão de 500, com a mesma dedicação, o mesmo trabalho. Então é assim, sabe? Então, vamos dizer, basicamente é o mesmo preço, né? Eu estou cobrando pela minha hora, pelo tempo que eu perdi, o material que eu gasto, que também, como eu disse antes, cara, ferramentinha boa é cara, não dura o resto da vida, né? É uma série de coisas. Vira e mexe, alguma ferramenta quebra, principalmente ferramenta elétrica. Aquilo quebra, eu tenho que dar manutenção. As peças de reposição são caras, é complicado, não é todo mundo que mexe. Tudo isso aí você tem que botar na conta. Então, até assim, fuçando em YouTube, já teve casos, por exemplo, alguns colegas de profissão, luthiers assim, até mais conhecidos, né? Que eu vi uma vez, que logicamente eu não vou dizer quem só para pegar o exemplo, né? O cara falando até com uma certa arrogância, assim, sabe? Meu, porque luthier mesmo é o cara que constrói, né, meu? Sabe? Ah, tudo bem, pô, porque, tipo, se não constrói, não é luthier. O cara que ajusta, conserta, não é. Legal. Aí você pergunta, tá, o dono da verdade, como é que você fabrica seus instrumentos? Né? No videozinho, é claro que o cara vai fazer uma mala, né? Ah, eu vou pegar um formãozinho e tal. Aí quando você vai ver, o cara, eu tenho aqui a minha tupia CNC, computadorizada, tal, aperto o botãozinho, ela molda a peça, eu só encaixo uma na outra e tchau, né? Cara, desculpa, mas assim, pegar um pedaço de madeira, botar numa máquina e apertar um botão, na minha humilde opinião, até uma criança faz isso. Você não precisa de habilidade para botar uma peça numa máquina e apertar um botão, né? Ou mesmo, mas eu não uso, eu uso tupia copiadora, tudo bem, eu pego um gabaritinho que eu comprei ali numa loja importada ali, na Stuart McDonald, por exemplo, eu peguei um gabaritinho pronto, só coloco na maquininha, fico passando ali, a peça sai pronta. Nossa, mas é artesão mesmo, hein? Sabe, tudo bem, é um ponto de vista, né? Mas enfim, é aí que tá. O que eu vou dizer sobre isso? Se o cara acha que ele eu sou maioral, palmas para ele, né? Mas eu acho que, na verdade, cara, tem muitas coisas, é mais difícil você consertar do que simplesmente fazer o novo, né? Pegar um pedaço de madeira, botar numa máquina e apertar um botão, qualquer um faz. Aí, assim, tudo bem, eu tô falando essas coisas, é que na verdade, se a gente parar para pensar, vou dizer do que? De 15 anos para cá, 10 anos para cá, cara, a cultura musical mudou muito, sabe? Tudo isso que a gente está vendo é consequência da mudança de pensamento, né, do pessoal. Antigamente o pessoal, aí que tá, eu acho que se empenhava mais, sabe? Antes aí formar, como eu disse, no último vídeo ali da guitarrinha vermelha, né, da guitarra Schecter, antigamente era um pouco mais difícil você ter informação, ter acesso à informação, saber das coisas. A impressão que se dá é que o pessoal se empenhava mais, se dedicava mais, né? Até tinha computador, mas cara, era aquela internet de escada, YouTube, vídeo, essas coisas, esquece, meu amigo. Você tinha que esperar domingo por causa da cobrança de pulso lá, aí você pegava ali, demorava 3 horas para baixar uma foto, né? Então você corria livros, corria atrás de informação, você via que o pessoal se empenhava mais em qualquer área, principalmente o pessoal, os músicos para tocar, né? O pessoal era muito mais dedicado. A gente naquela época não tinha tantas distrações como tem hoje. Pô, hoje você já vê criança de 4, 5 anos que não sai do celular,
sabe? Fica o dia inteiro ali mexendo no celular e não quer saber de mais nada, né? Mudou muito, as pessoas não têm mais aquele lance de não, eu vou aprender a fazer alguma coisa, seja tocar um instrumento, seja, sei lá, aprender arte marcial, qualquer coisa. Hoje em dia é mais difícil, ah não, pô, isso aí eu vou ter que treinar mais do que 20 minutos, ah não, eu não quero, dá meu celular. Hoje em dia sim, sabe, claro, é complicado, não dá pra gente remar contra a maré. Mas isso aí, no fim, reflete em tudo. Por exemplo, quer ver um grande exemplo que eu fiquei sabendo aí recentemente, o cancelamento da Expo Music. Por exemplo, porque não vai mais ter, porque não vale a pena. Aí, cara, eu vi um monte de vídeo, um monte de pessoas que eu gosto, cada um dando uma opinião, né? Porque a culpa é do importador, a culpa é do lojista, a culpa é de não sei quem, a culpa é do expositor. Cara, na verdade, assim, na minha opiniãozinha, a culpa é de todo mundo, sabe? Mas principalmente dessa mudança de paradigma que a gente tem hoje. A culpa é do expositor também, o preço, para você ter um stand ali, o aluguel é um absurdo. Os expositores, o jeito como eles tratam as pessoas, se eu não me engano, eu não devo citar nomes aqui, eu não quero isso porque eu não quero dor de cabeça depois. Mas eu teve um cara que disse que porque realmente o expositor, eles tratam o público em geral, esse bando de moleque chato, sabe? E é verdade também, pô, na verdade, é esse bando de moleque chato que movimenta essa porcaria toda, sabe? É o moleque que vai lá comprar instrumentinho, vai comprar guitarrinha, vai comprar violãozinho, vai comprar cordinha, vai comprar palheta, que faz o mercado todo girar, né? Aí você vê o expositor que sim, trata mal. É que eu estou dizendo isso que assim, no caso da Expo Music, eu já tive a oportunidade de ir em duas situações. Algumas vezes como público, normal, e algumas vezes como, no caso, lojista, né? Quando eu já estava trabalhando com isso. E eu vou te falar, o tratamento é completamente diferente. Realmente, quando você vai como público, e essa que tá aqui, moleque, sai pra lá, né? Aí quando você entra com o seu crachazinho de lojista, representante, alguma coisa assim, Vossa Excelência, seja bem-vindo, senta aí, vamos tomar um café, né? É totalmente diferente o tratamento e é um negócio chato, tá? Você marca alguns rostos assim, a mesma pessoa que no ano passado, moleque, sai daqui. A mesma pessoa, tudo bem, vamos tomar um café e conversar, né? Faltou também esse pessoal entender que, cara, é essa molecada que faz a coisa toda girar, sabe? É graças a esse público que gosta de música, que consome, e compra instrumento, e compra cordinha, e compra revistinha de música e não sei o quê. É graças a esse pessoal que tá eu aqui consertando violão. Inclusive, por exemplo, é o caso do nosso canal aqui, o Papos de Luthier. A gente começou, na verdade a ideia desse canal, cara, isso aqui não é um canal de entretenimento, né? Não necessariamente. Tudo bem, de vez em quando a gente conta alguma piadinha, fala alguma bobagem, ok. Mas a ideia é fazer um canal instrutivo, né? Falou, olha, vamos falar de instrumento, vou dar umas dicas, falar de algumas coisas que são legais, né? E, claro, aos pouquinhos, graças a Deus, está crescendo devagarinho, mas é uma coisa constante. Por quê? Porque tem gente interessada nisso, tem gente, legal, eu gosto de instrumento, eu quero saber mais sobre isso. Daí que tá. Então, assim, esse pessoal que, por exemplo, que se inscreve no canal do cara de luthier, que se inscreve no canal do guitarrista fulano, do baixista ciclano, é esse pessoal que movimenta a máquina toda, sabe? Do cara que dá aula de guitarra, da escola de música, do cara da loja que vende instrumento e acessório, do fabricante que está produzindo instrumento e acessório para o cara da loja vender porque o pessoal está comprando, sabe? Então, assim, tem esse lado que, sim, deveriam dar uma atenção, deveriam ter um pouco mais de consideração, vamos dizer, com esse público. Sabe, no tempo que eu trabalhava, eu trabalhei como vendedor, né, em loja de instrumento e tudo. E, cara, muitas vezes
curiosamente, a gente conseguia vender justamente por tratar bem as pessoas. Chegava um garotão lá, seus 14, 15 anos, com camiseta de banda de rock. Normalmente isso era muito comum na Teodoro Sampaio. Quem é de São Paulo, quem frequenta ali, deve saber do que eu estou falando. Chega você lá, o garotão, 15 anos, 16 anos, pô, eu queria ver esse instrumento aqui, ah, moleque, você vai comprar? Sai daqui, né? Cara, eu tava ali, eu pensava cara, meu trabalho é esse, atender e mostrar, pô, eu queria ver esse instrumento aqui. Ah, legal. Cara, só toma cuidado para não estragar o instrumento, não riscar nem nada, mas senta aí e toca. Qual é o problema? Eu tô ali para isso. Muitas vezes acontecia, tudo bem, o garoto via, testava, chegava ali num sábado, coisa assim, vinha ele com o pai dele, a mãe dele, o tio dele, ó, vou levar, né? Quer dizer, vendas que outras lojas perderam porque o vendedor foi mal educado, coisa assim, a gente acabou ganhando. Algumas vezes, na verdade várias vezes, né? Falaram isso pra mim, falou, cara, eu até vi esse instrumento um pouco mais barato na outra loja, mas ali mal olharam na minha cara, que você me atendeu, eu tô comprando aqui com você, mesmo pagando um pouco mais caro. Falei, pô, obrigado, sabe? Então assim, cara, tem que ter respeito com o público, tem que ter consideração, sabe? Você não pode ficar ali naquela bolha, não, eu vou ficar aqui só, eu tô no topo da pirâmide, eu só vou me relacionar com a nata aqui. Não é, cara. O que sustenta o topo da pirâmide é a base. É isso que eu acredito que alguns engravatados ali não entenderam esse lado. Então é isso aí, meus amigos. Talvez hoje eu usei um tom um pouco mais agressivo, porque realmente é um assunto que me incomoda um pouco, mexe um pouco comigo, me traz lembranças não muito felizes, vamos dizer, né? E assim, tem outros assuntos também que a gente que está relacionado com isso que a gente estava falando agora, mas aí, para não fazer um vídeo de 2 horas, a gente deixa para os próximos, tá? Tem mais coisas envolvidas nisso, que aí, né, um outro dia a gente fala disso, tá certo? Então, mais uma vez eu agradeço, se eu falei alguma coisa que alguém não gostou, me perdoe, mas como eu disse, a minha opinião pessoal, né, é a minha opinião do jeito que eu percebo as coisas, né? Então, como eu disse, eu não estou me propondo aqui a querer ser o dono da verdade nem nada. É só um humilde consertador de violão falando o que ele acha de determinado assunto, mais nada. Até onde eu sei, pelo menos por enquanto, a gente ainda tem o direito de falar o que acha, né? Mas então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, likezinho para fortalecer o canal, se inscreve, sininho, faz parte. E vou dizer mais uma vez, se você puder, compartilha com os amigos, né? Ajuda a gente a crescer, fortalecer o canal, para a gente poder, né, fazer um conteúdo mais legal e imagens, enfim. Tudo vai ficar melhor, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.